Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 30 de janeiro, segunda-feira, feliz e santa semana, abençoada por Deus. Já quero agradecer você por este mês, termos caminhado juntos. Estamos praticamente encerrando esse mês de janeiro, primeiro do ano de 2023. Ainda no começo do ano, mas o tempo voa e eu quero agradecer. Muito obrigado pela companhia, toda vez que você curtiu, que você deu um joinha, que você compartilhou. Assim nós vamos levando a palavra de Deus a mais pessoas e este para mim é o meu salário aqui, né? É a minha paga e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ser instrumento de ajudar a levar a palavra de Deus. Mas você também me ajuda a levar quando você faz esse movimento aqui no canal. Então, muitíssimo obrigado. E você que está chegando agora, se inscreva, se puder, nos ajude. 3 horas nós temos a hora do Terço da Misericórdia, às 18, a hora do Ângelo. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostravam-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros, mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados, ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Salmo. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor.
fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Garazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Muito bem, meus queridos, queridas, queria chamar-lhes a atenção um pouquinho nesse momento para a nossa reflexão. Hoje nós temos um texto da Sagrada Escritura, sobretudo o Evangelho, um tanto quanto de difícil entendimento, eu acho, né? Porque ele não somente o texto revela o que está ali dito, como é preciso para entender o texto e o que o texto quer dizer, entender o contexto, toda uma realidade até então existente. É preciso considerar o contexto e também toda a simbologia daquela época. E assim, olhando um pouco o contexto da época, a questão dos símbolos e o que os símbolos querem dizer, fica mais fácil entender a mensagem, sobretudo do Evangelho. E nós poderíamos repartir hoje, para refletir um pouco, o Evangelho em 3 partes. São 3 momentos assim, mais específicos num todo do Santo Evangelho. A primeira parte, nós vimos que Jesus e seus discípulos chegaram à região dos Gesarenos, que é essa região dos Gesarenos,
do outro lado do mar. O que vai acontecer ali? Só Jesus desembarca. O texto certifica assim: só Jesus desembarca. E um homem endemoniado vem ao seu encontro. Esse homem está em situação de morte. Esse homem vive nos cemitérios, entre as catacumbas, os túmulos, atormentado, gritando, acorrentado, algemado. Que essa cena nos parece? Que demônio é este? Esse demônio estava só nesse homem ou era uma situação maior de endemoniamento do povo? Em primeira instância, a gente pensa num demônio, é algo terroroso que domina a pessoa, que agride a pessoa, que toma posse da pessoa. Aqui tem algo muito mais profundo por baixo dessa questão. Tem toda uma situação de exploração de um povo que está como que se fosse endemoniado, perdido, sem saber para onde ir, acorrentado, sem liberdade. Então a gente precisa refletir dos dois pontos de vista. A simbologia que se coloca esse homem endemoniado, mas também a situação da época, aonde esse homem vive, a situação que ele está submetido é uma situação de endemoniamento, porque ele já não tem mais liberdade para viver. A gente poderia dizer, aos dias de hoje, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas sem liberdade, quantas pessoas sem saúde, sem direito à vida. Isso não é um verdadeiro demônio na vida da pessoa? Num país tão grande, onde tudo se produz, tantos anos, tanto tempo, e tanta gente passando necessidade. Então nós precisamos enxergar o Evangelho de Jesus como luz, de um modo maior. A segunda parte, Jesus expulsa do homem uma legião de espíritos e Jesus expulsa esses espíritos para os porcos. Aqui, esta expulsão de Jesus é o símbolo do pecado. Os porcos, aonde os espíritos maus tomam posse, então é o símbolo do pecado existente no mundo. Se alguém está rejeitado, alguém o rejeitou. Se alguém passa fome, muito possivelmente alguém o levou a essa margem. Não é verdade que todos os que não têm casa, não têm comida, sofrem nas ruas, são vagabundos. Não é verdade. Nós até temos pessoas que não têm coragem de trabalhar. Nós temos pessoas espertalhões que querem viver do que o outro produz. Mas não é verdade que todos os que vivem nessa situação, eles de fato são marginais. Não. Então Jesus expulsa essa situação, esse demônio, essa legião, esses espíritos maus, que significa toda a injustiça social, toda a falta de políticas públicas hoje. Dói ouvir isso, difícil falar, porque as pessoas não querem ouvir, porque é uma maneira de denunciar as injustiças. E as pessoas não querem ser denunciadas. E as pessoas não querem perder a sua mamata, a sua teta, a gente falava assim, né? Mamãe falava, o papai falava, a sua teta, ou seja, aonde você chega, pega o leitinho e deixa a vaca para o outro cuidar. E no outro dia você chega e pega o leitinho de novo e deixa a vaca para o outro cuidar. Ou seja, deixa o problema na mão do outro. Isso você vem buscar apenas o que o outro produziu. Se a gente for adentrar nesse chão, olha, o Brasil tem uma história difícil, muito difícil de ser entendida e mais difícil de ser aceita. Quantas milícias, quantos desvios de verbas, etc, etc, etc. Quem paga a conta? O pobre, o fraco, o simples. Então a palavra de Deus nos coloca de alguma maneira a refletir essas coisas. Jesus falou que era para a gente ter
ser simples como as pombas, mas espertos como a serpente. Ou seja, olhar o mundo com os olhos de Deus e não deixar ser enganado. Quanta falcatrua, quanta enganação hoje, sobretudo nesses últimos tempos, em nosso país, vamos dizer. Não vamos falar em outros ainda piores. Aonde está a verdade? Quem tem a verdade? Nós vivemos num mundo que a gente não sabe quase nada. E às vezes nós queremos até dizer que sabe. E nós até nos posicionamos para lá ou para cá. Não sei, cuidado. A palavra de Deus pede que a gente seja sábio, que a gente tenha discernimento à luz da palavra. A terceira parte os próprios gerasenos viram após essa presença de Jesus, esta palavra de Jesus, um caminho, um norte, um rumo. Quando a gente é chamado a atenção, a gente não gosta. Mas depois que a gente foi chamado a atenção por alguma coisa, a gente reflete. E às vezes a gente não gostou do ato, mas a gente olha e diz assim, mas a pessoa tinha razão. E eu preciso, de alguma maneira, me posicionar melhor. Admitir que eu tenho as minhas fraquezas, os meus erros e que eu posso e devo ser melhor. E a gente poderia dizer até um quarto e último ponto que o Evangelho nos mostra. O homem quis seguir Jesus depois de tudo isso. Jesus não permite que ele siga os passos do Mestre. E a gente poderia dizer assim, mas por quê? Porque ele está na euforia. E na euforia, a gente não tem certeza do que está fazendo. Aquele homem, depois de receber Jesus, que o acolhe, que expulsa os demônios, que o liberta, que dá consciência, que dá norte, que dá rumo para ele viver, ele se encanta com Jesus, mas ele ainda não conhece Jesus. E ele ainda não sabe que seguir o Mestre é muito exigente. Então Jesus proíbe que o siga e deixa que ele possa primeiro se converter. E depois de uma boa e profunda conversão, então sim, agora ele está apto a seguir o Mestre. Bonito, né? Pois é, que a palavra de Deus nos liberte de todos os preconceitos, de todas as mentiras, de todas as falcatruas. Por mais dura que seja a verdade, ela nos mostre e a gente possa entender, acolher e viver. Deus te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.